antes de iniciar uma pequena apresentação que visa mesmo apenas introduzir os dois pontos a seguintes e fazer um ponto de situação relativamente a algumas das questões que têm sido importantes, que têm sido trabalhadas este ano nos Gonçalinhos e porque não foi possível numa primeira fase fazer uma reunião com os encarregados de educação. Esta ação visava também dar resposta a esse encontro que não foi feito numa fase inicial para localizar os encarregados de educação de algumas daquelas que têm sido as nossas preocupações e irão ser futuramente preocupações da escola de futebol. Antes de avançar, obviamente gostaria de renovar os agradecimentos ao professor André e ao Dr. Pedro Carvalho pela disponibilidade manifestada desde o primeiro momento e certamente pelos conhecimentos que irão partilhar hoje connosco e ao Amarelo por ter desde logo abraçado esta ação. A ação surge numa ideia de escola de futebol que queremos que seja um pouco mais uma escola de futebol, ou seja, uma escola que procure também, com ações deste género e durante o próprio processo, como irão perceber mais à frente, integrar outras áreas pedagógicas que não somente o futebol. Mas a primeira grande ideia é esta, é que efetivamente os Gonçalinhos fazem parte do processo de formação total do clube, do Amarante Futebol Clube. Ainda que seja uma realidade um pouco diferente, que o é, no entanto, faz parte desta realidade, esta pirâmide, digamos assim, que comporta toda uma estrutura de futebol, desde os Gonçalinhos até aos séniores. Tendo presente, obviamente, que, dada a base da pirâmide, é normal que não todos consigam entrar nos benjamins, que não todos os benjamins consigam entrar nos infantis, que não todos os infantis consigam entrar nos iniciais e assim sucessivamente. Mas esta é a nossa realidade e se temos a noção de que quanto maior for a nossa base, com mais qualidade iremos ter também, ou iremos progredir no topo desta pirâmide. Neste momento, os Gonçalinhos são uma escola de futebol, principal manifestação, sem dúvida alguma. Queremos também evoluir para poder, outra grande manifestação que passará por campos de férias nas férias escolares. Ou seja, esta é uma das nossas pretensões, dentro daquilo que for possível, avançar. Mas, como eu disse, é neste momento uma escola de futebol que está organizada fundamentalmente em 4 níveis. Desde a iniciação, com 4, 5 anos, em que a idade é uma referência, mas que não é apenas o aspecto determinante naquilo que será o escalonamento dos miúdos. 4, 5 anos, em que neste momento temos 17 miúdos, o básico, 6, 7 anos, em que neste momento temos 49 miúdos, o intermédio, de 8, 9 anos, em que neste momento temos 32 miúdos, e o avançado, que comporta 10, 11 anos, neste momento temos 23 miúdos, o que faz um total de 121 miúdos inscritos na escola dos Gonçalinhos este ano. Como eu disse, inicialmente a idade é uma referência, mas é uma escola que está organizada por níveis de desempenho. E daí a designação inicial, básico, intermédio e avançado. Isto para chamar a atenção de um aspecto que me parece importante, que é o seguinte: nem sempre um aluno de 6, 7 anos terá que estar necessariamente, em condições normais, estará, mas será sempre o nível de desempenho que ele manifesta a determinar se ele poderá eventualmente passar para um nível superior ou, quiçá, passar para um nível inferior, no sentido de que porque temos presente que o nível competitivo é fundamental que ele seja equilibrado e a criança irá evoluir tanto mais quanto mais equilibrada estiver no seu nível competitivo. E por isso é que, pontualmente, e principalmente por exemplo agora nesta fase, poderá haver alguns reajustes nas turmas. Sempre após uma avaliação cuidada e sempre preservando a ideia inicial que é o crescimento individual do aluno, procurando que ele seja feito de acordo com o nível mais competitivo e equilibrado possível, para que não esteja desajustado da restante turma. E por isso, obviamente, nós queremos crescer quantitativamente e temos vindo a fazê-lo ao nível de alunos, mas queremos crescer fundamentalmente, qualitativamente, ao nível do desempenho individual dos nossos jogadores, pela qualidade do processo que queremos desenvolver nos treinos. Por isso, nós referimos 4 grandes áreas de intervenção sobre os miúdos. Parece-nos que são basilares em todo este processo. Primeiro, desenvolver a paixão pelo jogo. Porquê? Porque entendemos que, de facto, a paixão será o catalisador de todo um processo de aprendizagem. E quanto mais os miúdos sentirem prazer e apaixonados pelo jogo, pela bola, mais irão treinar, com mais prazer irão vir para o treino, mais prazer irão ter em estar em casa a brincar com a bola, a jogar, e por isso parece-nos este aspecto fundamental. Depois, obviamente, há a resposta na alfabetização motora e jogar, ou seja, não nos preocuparmos apenas com as questões das competências específicas de jogo, obviamente que essas são fundamentais, mas também com as questões mais alargadas ao nível da aprendizagem motora.
e educar através de futebol com áreas como esta, ou seja, em que nós iremos tentar integrar diferentes áreas de conhecimento e passá-las através do futebol. Isto sempre subentendido sobre este grande objetivo, que é desenvolver nos miúdos desde muito cedo uma cultura e uma identificação plena com aquilo que é o Clube Amarante Futebol Clube. E onde, obviamente, os pais também são um aspecto basilar em todo este processo. E daí a necessidade, o nosso conhecimento da importância que os pais têm, e nós os queremos integrar, queremos chamá-los até nós, o mais possível, procurando ser uma integração e uma motivação positiva sobre os nossos alunos. Mas estas, e eu passo aqui um bocadinho tem sido, de alguma forma, o tema do meu estudo e das minhas preocupações, é que estas são imagens do passado, ou seja, em que as crianças brincavam, desfrutavam de forma livre, espontânea, de jogo e da brincadeira de rua no passado. O que acontece é que, de facto, este ano não, nos últimos tempos, estas não é a imagem do presente. A imagem do presente é um crescimento enorme em termos de cidades, ou seja, em que não há espaço praticamente livre para que as pessoas possam brincar, e também, por outro lado, a quantidade de horas letivas a que os miúdos são hoje submetidos é muito diferente daqueles que eles eram submetidos no passado. Tudo isto está-se a negar cada vez mais o tempo que eles tinham para se dedicar de forma absolutamente livre e espontânea à prática de jogo ou até apenas a brincadeiras normais de crianças. E daí eu dizer que, por vezes, nós de alguma forma inventámos comprometedoramente a infância das crianças porque retiramos de algum tempo livre, independente, onde as crianças possam estar de forma autónoma a gerir o seu tempo. Porque mesmo os Gonçalinhos, se nós pensarmos bem, é uma atividade orientada, é uma atividade em que está sempre, costumamos dizer na brincadeira, um chato, um treinador, a pedir isto, aquilo. Ou seja, é importante que eles tenham também tempo de atividades não orientadas, que não sejam intervencionadas por um agente externo superior. E isto, obviamente, é tal questão, ou seja, nós estamos a negligenciar um bocadinho a importância que o ato de brincar tem no desenvolvimento da criança. Ou seja, as crianças hoje não exploram provavelmente o espaço que as rodeia, eu diria que não brincam muitas vezes e nem sabem brincar. E isto para chegar onde? É esta questão que nos parece fundamental. Ou seja, nós temos que ter conhecimento, temos que ter presente esta realidade, porque ela irá-nos trazer preocupações acrescidas neste domínio. Ou seja, as crianças que hoje chegam até nós trazem muitas mais dificuldades ao nível da aprendizagem motora, com um repertório motor muito mais pobre do que aquilo que outrora outras traziam, fruto das vivências que tinham na rua. E daí então eu ter definido este como grande princípio desde aquilo que parece a base, que é estimular e alimentar o prazer de jogar. Porque a partir daqui tudo poderá ser possível de outra forma. Ou seja, enquanto a criança não vier para o treino porque quer vir, enquanto a criança não quiser estar no treino para querer aprender mais, querer fazer mais, parece-me que este é um aspecto absolutamente fundamental. Porque a partir daqui iremos ao segundo, que é este, que é aumentar a quantidade de horas que são dedicadas à prática do jogo. Ou seja, 2 horas por semana nos Gonçalinhos, se alguém eventualmente quiser fazer este processo, e obviamente que nesta fase a nossa preocupação não é que eles sejam ou especializados, digamos assim, mas de alguma forma estamos a trabalhar na área do futebol, queremos desenvolvê-los neste caminho específico. Agora, o que nós queremos é que isto seja um estímulo para que eles sintam a necessidade e o prazer de fora da escola, fora dos Gonçalinhos, poder treinar, poder jogar mais e poder evoluir necessariamente. Eu não conheço ninguém que tenha atingido a excelência num domínio qualquer, seja futebol, seja na literatura, seja na arte, que não tenha dedicado um número elevado de horas à prática específica em causa. E isto para também explicar um pouco daquilo que tem sido algumas das iniciativas que foram desenvolvidas e lançadas este ano e que visam precisamente isto. Ou seja, o aumento do horário de treino, que nós procuramos de forma simbólica, é verdade, mas mais 15 minutos, são mais 15, ok? São mais 15 minutos importantes para aquilo que são os nossos objetivos. Logo no início procuramos premiar o jogador mais vencido da época de 2010-2011, um aluno que não tinha faltado nenhuma vez, precisamente não pelo prémio, mas para passar a imagem da importância da assiduidade, ok? A imagem da importância de vir sempre, indiferentemente das condições climatéricas ou não, ou seja, a importância de querer vir ao treino, de querer estar presente. O torneio mensal que tem sido desenvolvido com outras escolas por aqui irá continuar a ser desenvolvido. Até agora já fizemos os 3, mais a festa de Natal, que a partir de janeiro o objetivo é continuarmos com este lado competitivo dos Gonçalinhos.
A liga individual por turma que foi criada, ou seja, em que cada turma está a desenvolver a sua própria liga com pontuações nos diferentes exercícios que lhes são solicitados aos miúdos, nas diferentes habilidades que são pedidas para que eles treinem e onde os próprios pontos também poderão ser penalizadores perante alguns comportamentos que nós entendemos como sendo menos corretos. A criação e desenvolvimento do TPC com habilidades semanais, onde nós disponibilizamos num planeamento anual uma série de habilidades em que cada uma delas é uma habilidade da semana, que está disponibilizado no site do Amarante dos Gonçalinhos, mais especificamente, o vídeo da própria habilidade para que os miúdos se revejam, para que os miúdos possam ver uma referência superior na execução dessa habilidade, para que eles possam também querer treinar, querer fazer, para querer evoluir mais. A visualização de vídeos, a realização de torneios internos temáticos que vamos continuar a avançar e o torneio de futebol de rua no Gomes. Este torneio de futebol de rua no Gomes, eu passo aqui só a destacar o grande objetivo dele, não é também o proporcionar contextos competitivos, é estimular de uma forma própria iniciativa diferente os miúdos, mas fundamentalmente é privilegiar a autonomia dos jogadores. Aqui peço a chamada a atenção para o seguinte: é um torneio que vai ser desenvolvido, que já começou com a primeira jornada e vai ocorrer até ao final de junho, ou maio, até ao encerramento da escola. Todas as terças e sábados no modelo em que os miúdos vão 15 minutos em um jogo 2 contra 2, naquele espaço que está previamente definido. E o que nós queremos é que haja uma interferência mínima, ou praticamente total, da intervenção dos treinadores e professores e pais. Daí nós colocarmos lá apenas uma pessoa a gerir o tempo, nada mais, eles têm a bola, eles jogam de forma absolutamente autónoma, livre, a bola não pode sair, há tabelas, e por isso o que nós pretendemos aqui é que os miúdos sejam eles a auto-organizar, a auto-gerir, ou seja, que sejam capazes de ganhar mais autonomia na sua prática.